8h09 em Campos, já voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3. Muito bom dia para você ligado, obrigado pela sua audiência, nossa gratidão aí pelo carinho, e também registrar que hoje Campos tem tempo bom, faz 25 graus agora aqui no centro, a previsão é de 30 graus para hoje de calor, poucas nuvens com a predominância do sol, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E só uma olhada rápida aqui pela área central da cidade, de fato isso vai se confirmando, algumas nuvens, mas a predominância do sol. Movimento bom agora ali pela Ponte da Lapa, vejo aqui pelo aplicativo Senzanet, né? E a 15 de novembro, vale lembrar, segue interditada hoje para obras ali no dique de contenção do Paraíba, entre a Voluntários da Pátria e Barão de Miracema. Então fique atento aí para não atrasar o seu dia. 8h10, voltamos no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje estamos conversando com o Pedro Emílio, que é delegado da Polícia Civil, hoje titular da 123 ou do 123 DP de Macaé, já falando aqui sobre os números que merecem comemoração em Macaé, né, com a redução aí da violência. E a gente volta para esse segundo bloco e eu peço ao Aloysio Abreu Barbosa para abrir aí, por favor, essa sequência agora, Aloysio. Pedro, eu vou fazer a última pergunta, que eu esqueci de fazer sobre segurança pública. Tem outras perguntas. Nogueira citou o caso de São Francisco, que infelizmente, até por ser um município primeiro, muito extenso territorialmente, pouco habitado, proporcionalmente, né? E segundo, por ser divisa, né? Divisa de estados, né? Realmente a criminalidade tem aumentado muito São Francisco de Itabapoana, que desde o tempo que era sertão de São João da Barra, tem uma tradição não muito boa, talvez, de violência, né? Violência com arma. Mas a questão central que eu falo do centro da cidade, é roubo de fio e cano de cobre. Isso vários estabelecimentos comerciais desse feriadão, que fecharam as portas pelo hiato do feriadão, chegaram na segunda-feira sem poder ligar ar-condicionado, porque tinham roubado o cobre tudo desse estabelecimento, inclusive o Folha da Manhã. E a gente sabe que assim, não existe crime sem demanda, que não venha de uma demanda, né? Uma demanda gerada, né? Está sob investigação, como você falou, já explicou no início, da 134 DP, né? 2 homens foram presos, portando material que parecia ser material furtado, mas a gente sabe que isso não existe sem a fiscalização forte dos ferros velhos, né? Eles que geram a demanda, os que operam legalmente, também não podemos generalizar. Como é que você vê esse problema? Bom, Luiz, esse problema, para mim, ele é fundamentalmente legal. É um problema de legislação. Hoje, infelizmente, o furtador não fica preso. Se você pede uma prisão, em geral ela não é deferida. Se você prende em flagrante, esse cara não fica preso. Isso porque existe uma certa condescendência legal com essa modalidade criminosa. Então, o que simplesmente não há é o medo. O cara que está furtando o fio hoje, 6 horas da manhã, não sei amanhã, mas depois da manhã está arriscado, ele já está de volta ao trabalho, vamos chamar assim, entre aspas, entendeu? Porque ele não ficará preso. Então, eu entendo que efetividade, né, em termos de combate à criminalidade, é repressão. Se você não tem uma repressão, como eu vou dizer, compatível com o problema criminoso que está posto, você não vai encontrar resultados, entendeu? Então, se você analisar, por exemplo, repressão a homicídios, né, que é um carro-chefe da Polícia Civil,
onde a Polícia Civil se faz muito importante, porque, para a gente resumir muito aqui, você precisa identificar quem são as pessoas que estão matando, né? Levar investigações à frente com relação a essas pessoas, obter ordem de prisão e, a partir daí, cumprir essas prisões através das operações, tirar esses caras que continuam presos por um tempo, e você segue fazendo isso. Você consegue ver a redução claramente, né? Hoje em Macaé nós trabalhamos com relação a agosto, né? Fechando os dados na semana passada desse mês, a diferença em relação a agosto de 2022 foi de 80% na redução de homicídios, entendeu? Então, por quê? Você tem aliados, uma legislação correta, com a rigidez correta, com um trabalho bem planejado, bem executado, com o Ministério Público, o Judiciário, né, priorizando também esse tipo de análise criminal. Então funciona. Quando você tem uma legislação que não te permite entregar efetividade no trabalho de repressão, você não vai atingir o resultado. Então, a gente fala, vamos reprimir o ferro velho. Eu nunca vi uma modalidade criminosa ser resolvida a partir da repressão à demanda, entendeu? Porque outros ferros velhos serão abertos, esses ferros velhos serão reabertos, você não vai conseguir manter esse estabelecimento sem funcionar, ainda que ele seja lacrado através de medidas judiciais, ele será reaberto, e se ele trabalha dessa forma, ele vai continuar trabalhando, porque o crime de receptação também não tem o tratamento legal correto. Entendeu? Então, é um problema muito mais de fundo legal do que da atuação das forças de segurança. A sociedade tende a achar que a polícia faz milagre, ela não faz. Que toda matéria ligada a crime é um problema de atuação policial, mas não é assim. Pode ser um problema de atuação em nível judicial, pode ser um problema de atuação em nível legal, porque não existe a disciplina legislativa correta, né? Nós somos um país processual penalmente extremamente condescendente, entendeu? E a gente encontra o reflexo disso diariamente na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, sem dúvida nenhuma, nessa temática, né, que também é de saúde pública, tem um cracudo, né, tem um viciado em drogas que vive disso para pagar sua droga, entendeu? Então, são vários fatores que não passam por um problema de atuação de forças de segurança. Não tenho a menor dúvida, a atuação das forças de segurança no país é uma das coisas que mais funciona aqui. Tem muita coisa, né? E você consegue medir isso em números, tá? Você consegue medir isso estatisticamente, você consegue medir isso analisando os critérios de produtividade que são utilizados pela força policial, e você vai ver que a polícia realmente funciona, entendeu? Só que, por vezes, a problemática que está posta não vai encontrar solução na atuação das forças de segurança, né? Mas ou na atuação de outras instituições, ou na atuação a partir do exercício parlamentar da modificação legislativa. Vamos virar a chave, até porque essa resposta sua me dá asa para isso. Se o problema é legislativo, esse Congresso mais conservador já é eleito há muitos e muitos anos. Em tese, pelo menos, deveria ser um problema. Se é mais conservador, o político mais conservador tende a ser mais duro com a criminalidade, em tese, tudo isso em teoria, né? Então, esse Congresso seria feito à luva, né, para encarar esse problema. Sim. Mas vamos pular do federal, estamos falando logicamente de Câmara de Deputados e Senado Federal, para o nosso canavial, como diria Capi. Vamos baixar aqui na nossa planeta 50K, e aí, em respeito à sua função, Pedro, deixar bem claro que o que você falar aqui vai ser enquanto cidadão, não é enquanto profissional de segurança pública, não é enquanto delegado. Mas, assim, quem conhece, assim, você tem vários tipos de indivíduos em qualquer tipo de profissão, né? E no convívio profissional, você vai aproximando também do conhecimento da pessoa, como ela pensa, como ela age. Você é um policial
trabalha com segurança pública sempre foi muito politizado, sempre se marcou por isso, né? É um camarada de perfil político, se eu tivesse que definir de centro-esquerda, né? Sem radicalizar ali na centro-esquerda, o que não é tão comum assim. O bolsonarismo cresceu muito na sua categoria, né? É mais extrema-direita. E você, a gente sabe, assim, tem às vezes grupos políticos que têm algum cacife, têm algum poder, mas não tem nome, né? Seu nome, eventualmente, já foi sondado pela sua atuação em Guarulhos, não de maneira formal, mas já foi pensado. O nome da Natália já foi ventilado, titular da 134DP, né? Isso ocorre, né? Eventualmente, Pedro, o juiz, foi sondado na última eleição municipal, né, pelo Grupo Bacelar, acabou não indo à frente, eu cheguei a entrevistá-lo como possível candidato. Enfim, para falar de política de maneira objetiva, ao largo da simpatia pessoal, são as pesquisas, são os números, né? Estatística, né? Precisa sérias em estudos sérios. E você tem, nesse ano, a Folha teve acesso a íntegro de 3 pesquisas. Teve acesso a mais. Mas, assim, eu não vou, enquanto analista de pesquisa, fazer de uma fatia. Ou eu vejo a íntegra, ou não faço. Posso até citar informação e tal. Por um motivo simples. Você está falando da evolução de Macaé. Né? Eu posso pegar um específico que não foi tão bem assim, dizer, isso daqui é o todo. Não, não é o todo. Isso daqui é um específico. Então, você tem que ver a pesquisa toda. Quais foram? GPP de março, a Iguape de julho, que só tivemos acesso em agosto, e agora a Prefab do final de agosto, né? Onde você tem até uns questionamentos em relação ao cálculo do universo que eles fizeram do leitor, um pouco diferente do que diz o IBGE 2010, que é a referência, deveria ser a regra, né? Mas, enfim, elas apontam resultados muito semelhantes, né? Resguardada a diferença de instituto e metodologia, que dão, todos eles apontam a aprovação de governo de Vladimir de mais de 50%, Vladimir Garotinho, mais de 50%, chega a 70%, mas, assim, mais de 50%. E a gente sabe que, historicamente, como o Eduardo Shimoda, estatístico, professor de estatística do doutorado ali da Cândido Mendes, disse aqui, é raro você ver um governo com mais de 50% de aprovação não ser reeleito. Isso é uma estatística histórica. E em termos de intenção de voto, todos eles projetam, muito cedo ainda, pouco mais de 12 meses para a eleição, mas projetam, se fosse hoje, uma reeleição de Vladimir em primeiro turno, né? Como é que você viu, enquanto cidadão, como é que você analisa esses números? Bom, eu acho que o Vladimir, ele lidera, evidentemente, como você falou, né, a pesquisa por intenção de voto, mas eu acho que ainda é muito cedo, né, mais de 12 meses da eleição, para a gente conseguir cravar o que vai acontecer. Acho que ele, inegavelmente, faz um bom governo, né, e que isso é comentado pelas pessoas na cidade, mas a gente tem uma outra liderança política na cidade, inegavelmente, que é o Rodrigo Bacelar, que vai ganhando cada vez mais uma repercussão já estadual, e eu acredito que quando a gente assistir o início das movimentações eleitorais direcionadas ao eleitor, né, propriamente dito, a gente vai ver esse cenário de alguma forma remexer, né? E aí dizer agora para onde a gente vai caminhar, eu acho que ainda é um pouco cedo. Então, acho que é complicado cravar o que vai acontecer, principalmente que não haveria um segundo turno, né? Eu acho que tem muita água para passar embaixo da ponte, e até porque, né, a política é muito situacional.
E tem uma série de questões podem alterar essa fotografia que a gente vê no momento. Então, só o tempo dirá. Para a gente ter uma ideia mais concreta, teria que ser já daqui a um ano, não é? Um ano agora, no próximo dia 6, a gente vai ter essa contagem regressiva. Mas porque, assim, logicamente, que você pesquisa a intenção de voto com tanta antecedência para prefeito, ela é complicada, muito mais é vereador. Esse vereador, esse cara dizer que não vale quase nada. É verdade, eles são proporcional, né? O voto de legenda agora tem federação, é um cálculo complicado. Mas eu falo, pesquisa, de repente, ela não aponta uma coisa, mas aponta outra. Eu acho também, como você eu concordo, dificilmente todos os mais bem listados ali, citados, vão... isso é garantia de nada, né? Se não é para prefeito, muito mais para vereador. Agora, quando você tem, em todos dos 25 mais listados, você tem 18 ligados ao governo, isso sim é um indicador. Você pode mudar os nomes, mas assim, é um padrão de que são 25 assentos hoje que a gente tem, né? Desses 25, dos 18 mais citados mais espontâneos, como o caso da Iguape, e há que se lembrar, Iguape feita pelo grupo de Bacelar, não pelo grupo de Vladimir, né? Ela dá 18 dos 25. Você não acha que isso também é uma tendência dessa boa situação do governo? Sim, eu acho que é mais um indicador positivo, né, para o governo, sem dúvida nenhuma. E eu acho que reflete, né? A gente precisa pensar também que quem está no poder realizando as entregas é o governo. Então, isso naturalmente, né, vai fazer que se reforcem as lideranças locais que vêm participando, né, dessa construção dessas entregas. Isso daí acho que é muito fruto do trabalho que vem sendo desenvolvido, né, e do fato da situação estar no poder mesmo e com as entregas é aquilo que aproxima efetivamente o eleitor da sua liderança local, né, e também da liderança municipal. Então, eu acho que é natural e reflete nada mais do que o que as demais pesquisas já refletem acerca do nome do atual prefeito. Então, acho que é um reforço ao que foi dito anteriormente, mas que, mais uma vez, na minha forma de ver, 13 meses antes da eleição praticamente aí, fica complicado a gente cravar alguma coisa, principalmente quando o principal adversário político é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, né? Então, a gente ainda vai acabar assistindo aí esse enfrentamento no próximo pleito. De uma forma mais aberta do que a gente falar que vai ganhar de primeiro turno agora, entendeu? Para ser mais preciso, a partir de hoje, quer dizer, 8h27, as urnas já estariam abertas a 27 minutos. Então, mas a contagem de hoje são 12 meses, 23 dias e 24 menos 23 minutos, vamos dar o quê? 23 horas, 23h30. Então, esse é o tempo. Mas está coberto de razão. Você tem, politicamente, você falou isso, reforçou, e um fato posto, notório. Você tem uma bipolaridade hoje, né, da representação política de Campos, né? Ela já ganhou contornos em outros nomes, mas inegavelmente hoje, todos os grupos políticos não começam neles. O grupo político de Vladimir começa no pai, Antônio Garotinho, eleito prefeito de Campos em 88, 89, perdão. Depois governador, perde a primeira para Marcelo Alencar, mas consegue na segunda. Em 98, elege a mulher em 2002, primeiro turno na governadora, quase passou Ciro, quase passa a Serra para fazer o segundo turno com Lula em 2002, o que não é pouca coisa, né? Mas de lá para cá, talvez esteja num descenso, e você tem, que hoje tem como figura principal, o
prefeito Vladimir, e o grupo dos Bacelar, que sempre se fez com Marco Bacelar, pai de Rodrigo, na oposição a Garotinho, e uma oposição que eu acho que por isso que se marcou, que conseguia ser tão... o adjetivo que eu vou usar? Não é tão virulenta, mas tão... batia de frente, como o Garotinho batia de frente também. Tão viril, digamos assim, né? Sem querer entrar nessa coisa de misoginia, mas enfim. Sim. Batia de frente. A conversa é no mesmo diapasão, né? É conversar. Enérgica, né? Cláudio falou bem, enérgica. Que partir pro pau, aquela coisa. Virou folclore em Campos, né? Tinha rádio diário, que o Garotinho fazia com telefone, assim, né? Isso tinha um filtro. Aí, sou Zé das Cores. Aí entra Zé das Cores. Aí, fala, Zé das Cores, Bacelar. Aqui não é Zé das Cores, não. Aqui é Marco Bacelar, seu pilantra. Isso ao vivo. O Garotinho ficou todo desconcertado. Mas, enfim, é natural. Os filhos sucedem aos pais, é natural. Rodrigo hoje... Só tem uma coisa para comparar com o Rodrigo. Sérgio Cabral, no sentido de um deputado estadual em segundo mandato chegar à LERJ. Só que ele fez isso antes para Sérgio Cabral. Independente do que tenha acontecido com ele depois, é uma coisa marcante, né? Mas esse processo hoje, costurado por Rodrigo, por Vladimir e por Marquinhos Bacelar, né, a gente vive uma chamada pacificação. Como é que você vê essa pacificação e você acha que ela é igual a laticínio, ela tem prazo de validade? Luiz, eu acho que ela é, acima de tudo, delicada, né? Porque, até certo ponto, existe uma contraposição natural entre os dois grupos, né? Evidentemente, a gente tem uma eleição à prefeitura da cidade no ano que vem e é quase que uma obrigação, né, de combater o grupo adversário se você quer se estabelecer politicamente dentro do território original de ambos, que é um só. Então, eu acho que isso pode favorecer um enfrentamento mais cortês, quem sabe, né? Mas, né, que é o que a gente espera, inclusive, e tal, né? Mas, assim, não evitará o enfrentamento. Evidentemente que, em algum momento muito próximo, se iniciará em função do pleito do ano que vem. Isso que até que você bateu agora, a Folha vem batendo muito, inclusive pegando cientistas políticos, sociólogos, né, gente da academia e também da sociedade civil organizada, para poder a gente não descambar para acho que isso é uma coisa que 2022 ensinou, 2018, aquele tipo de polaridade figadal é algo que a gente não deve repetir. Isso não faz bem nenhuma democracia, independente do seu lado. É uma tecla no negócio também baixa, né, Pedro? Essa coisa de a gente pautar o debate nas propostas e não nas ofensas pessoais, né? Exatamente. Eu acho que esse enfrentamento ele precisa, né, existir com maturidade, cada um mostrando o que propõe, fazendo política, evidentemente, né? Porque não existe outro caminho desde Roma, pelo menos. Me corrija se eu estiver historicamente errado, né? Mas fazer política, né, mostrar o que se propõe e ver o que pode acontecer. Acho que não tem que, né, ter aí um enfrentamento mais carnal, mais pessoal, que é algo que não enriquece nada o debate, né, só atrapalha. Enfim. Assim, o cientista político Hamilton Garcia, Jorge Gomes Coutinho, Fabrício Maciel, sociólogo da UF, todos, Igor Franco, do Uniflu, especialista em finanças, todos eles bateram muito nessa tecla, né, da necessidade de você pautar o debate nas propostas, né, deixar de lado as ofensas pessoais. Agora, Pedro, fazendo analogia, você está em Macaé, está no profissionalmente Macaé. Macaé não tem segundo turno, porque desde a Constituição de 88, né, só município acima de 100 mil eleitores. Macaé não conhece contingente. Mas Velbert também, assim como Vladimir, a gente podia falar de Carla Capucci também, Senhor da Barra, né?
ele podia falar do grupo da Francimária, que abriga lá para ver quem vai ser o candidato do grupo, né? Porque são todos prefeitos bem avaliados. E qualquer chefe de executivo bem avaliado, onde você tem reeleição, é o favorito para se reeleger. E quando é possível reeleição, quando não tem, ou quando tem, mas não é possível, que Francimária, no caso, seria terceiro, o grupo dela, né, se divide para saber quem vai ser o indicado. Você conhece melhor a situação em Macaé. Como é que você vê essa perspectiva do governo Velbert em termos de aprovação popular e perspectiva de reeleição no ano que vem? Então, com relação ao Elbert, né, a gente tem, como a gente falou aqui em Campos, a gente tem essa dicotomização, essa bifurcação política, né, entre os dois grupos muito fortes que existem aí na cidade. Em Macaé isso não se verifica, né? Você tem, até tradicionalmente, né, mas principalmente situacionalmente, né, no momento, uma política mais uniformizada. Você vê hoje o Legislativo Municipal, ele todo compõe o grupo do atual prefeito, né? Você não encontra hoje no debate municipal outras lideranças que nesse momento estejam claramente anunciadas como adversárias do Elbert na eleição. Né? Existe um início, né, um movimento que muito mais parece a intenção de colocar o nome à prova, né, por parte do Aloysio, que já foi prefeito, do que efetivamente uma decisão mesmo em participar, uma garantia de que de fato ele estará presente no pleito. Então, eu acho que a questão lá está um pouco mais segura para o atual prefeito em termos de reeleição, considerando, né, a uniformidade política da cidade nesse momento. Ele tem o deputado Chico, que é uma grande liderança local ao lado dele, né? Ele não tem um outro grupo que se afigure nesse momento tão relevante, né, ou tão significativo em termos de força política. Então ele meio que navega lá no Oceano Azul e eu não vejo muito como tirar essa eleição da mão dele. Pedro, tem uma outra situação também que eu gostaria que você comentasse, e a gente falou aqui, a Aloysio já deixou claro lá no início, só reforçar aqui que está falando é o cidadão, é o eleitor Pedro Emílio, nada com sua profissão. Nas 3 pesquisas também, o Vladimir apresenta uma aprovação muito alta do governo. A GPP um pouco menor, dá ótima, mas juntada à regular e a regular, ele passa até das outras duas. Então, está dando uma média de 70% de aprovação. Como é que você, como eleitor, cidadão, avalia essa aprovação desse governo? Como é que você, se for o caso, até quiser arriscar aí uma nota, que é uma chancela que o Aloysio sempre traz aqui, pede uma nota para que a gente tenha uma noção do rumo desse governo. Como é que você avalia essa aprovação por esses institutos que representam aí a avaliação da população? Bom, eu acho que toda avaliação que é feita sobre o trabalho de um profissional é fruto do trabalho que ele desenvolve, entendeu? Então, certamente ele tem méritos para receber uma aprovação dessa ordem. Eu só acho, né, eu queria precisar aqui, que conceitualmente, né, considerando a existência de 2 grupos muito fortes politicamente dentro da cidade, aqui em Campos a gente ainda vai precisar esperar mais um pouco para ver como que a questão toda vai se desenhar, né? Ao contrário, é um conceito basal. Você tem 2 grupos fortes, né? Você tem a possibilidade de um segundo turno, então acho que muita coisa pode acontecer e muitas variáveis elas vão surgir, né? Mas sem dúvida méritos, né, para o prefeito ao receber uma avaliação dessa são inegáveis. E com relação à decisão da eleição, a gente vai ter que aguardar mais um pouco, diferente do que acontece, na minha forma de ver, em Macaé, onde a política atua hoje através de um grupo único e a gente não consegue visualizar variáveis suficientes, pelo menos até o momento,
que consigam colocar em risco essa reeleição ao prefeito, que inegavelmente vem fazendo um grande trabalho, né? A gente tem observado lá de perto, por estar mais envolvido, né, com a cidade. A gente passa a semana toda lá e participa, né, evidentemente aí de compromissos públicos e solenidades, vê o número de entregas, né, que vem sendo realizadas. Então é claro que ele tem grandes méritos na aprovação dele lá, que também é muito alta, e aí, em função desse contexto político diverso, eu não consigo visualizar ainda alguma força política que venha ameaçá-lo na reeleição lá. Eu acho que é isso. E uma nota, você arrisca? Cláudio, eu acho que não cabe, né? Considerando que eu sou um agente político também, um agente público, né? Como delegado, eu acho que não cabe aqui, né? Claro que a gente, né? A gente pode falar que eu diria como um cidadão, né? Mas é claro que a gente sabe também da influência que a gente acaba tendo aí no convencimento das pessoas. Então eu acho que não cabe a um agente político em atuação trazer notas, né, que aí evidentemente seriam eivadas aí do meu entendimento pessoal, né? Como eu disse, o prefeito faz inegavelmente, né, um bom governo, né, as estatísticas de aprovação demonstram isso, mas eu acho que quando você fala numa nota, você traz muito um critério pessoal que eu acho que não cabe aqui, né, e aí eu prefiro não manifestar. Quando você falou de Roma antiga, período, você tem o Roma República, né, vai até a Guerra Civil, e depois tem o Império Romano, que é o mais famoso e tal. Mas a República Romana, ela se espelha muito na democracia de Atenas, né? Atenienses, Péricles, Solon e tal. A ciência política, nos gregos e romanos, ela era muito, talvez, idealizada, né? Era muito talvez quem rompe um pouco isso é Aristóteles, uma coisa mais prática. Mas a ciência política que a gente conhece hoje, ela surge com Maquiavel, né? Ele é Florencio do renascentismo, né? Analisando ali no livro Príncipe, né? E tudo que é pragmática. A política dos homens, né? A política como ela é, né? E não uma política como algo etéreo, quase como uma religião, né? De bem e mal. Política não é isso. E é engraçado, porque ao mesmo tempo que Maquiavel ele desacraliza a análise da política, ele fala o tempo inteiro na fortuna. Você pode fazer tudo certo, mas se tiver fortuna, se não tiver fortuna, não pode não dar certo. Você pode fazer tudo errado, mas se tiver fortuna, pode dar certo. Napoleão, se tivesse 2 generais da mesma capacidade, ele escolhia porque tinha mais sorte, né? Então é uma coisa que você não comanda, é o imponderável, né? O governo Vladimir, ele é muito beneficiado pela comparação direta com o antecessor, que é Rafael Diniz. E, independente de erros e acertos próprios, ele pode fazer outro programa sobre isso, uma série sobre isso, pegou 2 PEs zeradas, o que não acontecia desde nunca, desde que o PE começou a entrar nos anos 90 com o Arnaldo Viana, né? 90 para 2000. Porque é certo, por exemplo, falar que Macaé ganha mais royalties. Campos não. Campos sempre percebeu mais PE do que royalties. Sempre foi, desde que o PE começou a entrar. E Vladimir entra, quando ele entra, o xará dele invade a Ucrânia. O xará dele invade a Ucrânia, a Rússia é, o maior exportador de petróleo do mundo. O preço do petróleo, com os embargos da Europa, dos Estados Unidos, a Rússia, explode, né? E até que ponto? E você também, na atividade policial, você sabe que a fortuna, ela, né? O cara deu sorte, deu azar. Até que ponto você colocaria a fortuna nessa boa avaliação que você fala que tem e a teste que as pessoas têm de Vladimir em comparação ao governo Rafael, Pedro? Não, eu acho que inegavelmente faz diferença, né, Luiz? É claro que se você tem recursos, eu já administrei na polícia com recursos e sem recursos, né? A polícia já lembrar que o estado
do Rio viveu uma crise considerável, né, ali no... Já não me lembro, minha memória não é a melhor do mundo não, mas foi ali em 17, se eu não me engano, né, 16. E naquela época a gente precisava administrar e gerir, né, não apenas administrar a atividade, a delegacia, mas também gerir pessoas, o que é também muito complicado, né, quando faltam recursos, e já gerir com recursos, que é o que nós temos hoje, que nós temos aí já desde da intervenção federal, que realmente revitalizou o estado do Rio de Janeiro e trouxe assim benefícios inegáveis ao desempenho da atividade. Então, é claro que faz diferença, né? É claro que faz diferença, mas eu também acredito que cada um, dentro do seu contexto, vai buscar fazer o melhor. Isso daí é do jogo. Eu acho que não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não dá para a gente dizer que só porque tinha recurso fez, né? Então, é claro que é fundamental a gente levar isso em consideração, mas foi a realidade que foi imposta, né? E eu acredito sempre da gente buscar, como o Rafael buscou, a gente precisa ser claro nisso, como o Rafael, com toda dificuldade, buscou trabalhar e entregar o melhor dentro daquela realidade dele, que era extremamente complexa. Então, acima de tudo, é a gente não se acomodar e se esconder atrás das dificuldades ou sentar nas facilidades, né? Ter sempre o sentimento público de buscar o que for melhor em qualquer função onde a gente esteja. É claro que faz diferença, né, você trabalhar com recursos do que trabalhar sem recursos, né? Mas também tem que ser dado mérito aonde quer que você consiga encontrar êxito no desempenho de qualquer função. Pedro, minha última pergunta, comecei com pesquisa, vou terminar com pesquisa. Inegavelmente, Campos tem hoje dois grupos políticos muito fortes. Um, o poder executivo do município, que é o governo Vladimir Garotinho, o prefeito Vladimir Garotinho, e o outro no comando do Legislativo Estadual, que não é pouca coisa, o deputado Rodrigo Bacelar. Ponto. Pacífico. Porque a análise parte daí, né? Esses são os dois eixos da política de Campos hoje. Mas quando você vai para os números, vou falar, logicamente, que pesquisa estimulada, tá? Consulta estimulada. Onde você apresenta o nome dos candidatos. Porque o que se diz, de maneira até um pouco aberta nos bastidores, se a pacificação azedar, Marquinho pode ser instado a ser candidato a prefeito, atual presidente da Câmara, né? Conjuntura política, né? Mas vamos lá nos números. A GPP de junho, na estimulada, Vladimir Garotinho em primeiro lugar com 50,4%, Caio Viana em segundo lugar 18,1%, Marquinhos Bacelar terceiro lugar 5,8%, Thiago Rangel quarto lugar, deputado estadual, Thiago Rangel 2,9%, candidato do PT, que deve ser mais provável que seja o professor Jefferson Maia Azevedo, reitor do IFE, 2,6%. Vão na Iguape feita pelo grupo dos Bacelar, feita em julho, 10 de julho. Estimulada a prefeito, Vladimir Garotinho 55,4%, Caio Viana 8,6%, Marquinhos Bacelar 3,1%, Thiago Rangel 2,8%, Jefferson do IFE 1,2%. Prefab, cujos critérios merecem questionamento, tá? Você tem que ser sério para fazer uma pesquisa, sério, né? Mas vamos lá. Deu Vladimir Garotinho 66,8%, Caio Viana 8,6%, Marquinhos Bacelar 1,6%, Thiago Rangel 0,8%. CVC de Campos 0,7%, Jefferson do IFE 0,2%. São números muito... há uma distância muito grande do primeiro para os demais, né? E Marquinho, que é o terceiro em todos eles, abaixo de Caio, ele não, hoje pelo menos, se fosse esse o nome, estamos só conjecturando aqui, ele tem uma diferença grande para tirar de intenção de voto, né?
você não acha que mesmo... O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo havendo, e eu concordo com você, equivalência de representatividade e de poder, ela não há uma discrepância quando você vai ver essa intenção de voto para o executivo local? Perdão, qual a pergunta? Repete. Mesmo havendo equivalência política e de poder entre as duas lideranças, quando isso vai ser traduzido para número de pesquisas de intenção de voto ao executivo local, isso não tem discrepância? É uma grande distância ser tirada? Não, sem dúvida é uma grande distância ser retirada, né? Só que a gente tem que analisar, na minha forma de ver, primeiro, possibilidade para segundo turno e quais seriam as alianças realizadas em segundo turno, né? Então, a partir daí a gente começa, a gente tem ainda um percentual grande de indecisos, né? Então, acho que tem muita gente que ainda está aí para decidir o que vai fazer. Então, assim, é claro que o Vladimir tem um cenário bem favorável a ele agora. Só que a gente tem que analisar as possibilidades do que pode acontecer conforme as regras do jogo. Né? Então, é mais nesse sentido que eu digo. Né? Assim, a gente está falando de uma liderança forte também, então acho que a gente precisa ainda aguardar e ver de que forma, né, que essa fotografia vai estar daqui a 6 meses e depois daqui a mais 6 meses para poder efetivamente apontar um caminho mais concreto, na minha forma de ver. Só para corroborar o que você disse, Pedro, aí é melhor fazer isso na espontânea, né? Eu dei os dados da estimulada. Quando você fala em indeciso, está coberto de razão. A saber, a GPP de março deu, não sabe, não respondeu, 46%. Iguape de 10 de julho, não sabe, não opinou, 52,7%. E aí é uma discrepância que eu quero crer que se dê pela diferença dos números da Prefab, do seu universo pesquisado com os números do IBGE, não sabe nesses 28,8%. Né? Mas, de qualquer maneira, você tem aí na GPP, na margem de erro, dá 50% no empate técnico, um pouco abaixo, mas dá no empate técnico. E na Iguape você tem aí na maioria, sem se definir, o voto a prefeito. Só para corroborar o que você falou. Sim. É isso. É isso. Bom, são 8 horas e 51 minutos. Acho que a melhor definição para pesquisa, como vocês falaram mais cedo, é o momento, né? É uma foto, é um retrato. Saiu dali já pode mudar, ou não também pode mudar. Meu caro Pedro Emílio, muito bom, como sempre, muito produtivo, como a gente já falava mais cedo também, poder conversar com você aqui na Folha FM, sempre trazendo aí, né, a sua bagagem de conhecimento e de boas expectativas, né, também para a gente, como você falou aí agora, Macaé, com bons números na redução de violência, é uma excelente notícia, reflete também aqui para a gente, então, acho que, ou seja, dá um sinal de que violência não vai acabar nunca, né, mas que tem como diminuir, tem como combatê-la, e para isso que a gente tem aí bons profissionais como você. Obrigado por hoje, amigo. Sucesso sempre. E estamos aqui de portas abertas sempre para poder ter esse bom diálogo contigo. Bom dia, irmão. Perfeito, Cláudio. Agradecer mais uma vez a participação. Sempre muito estimulante. O debate aqui no Folha no Ar e à disposição para as próximas que vierem também. E a gente vai se reencontrando, tá? Um abraço. Para a bateria aí. Um abraço para todos que nos escutam aí, nos assistem. Legal. Um abraço também para o Aloysio. Obrigado aí por mais um convite, meu amigo. E fique com Deus. Valeu. Deixa eu chamar o Aloysio aqui também para fechar contigo. Aloysio, valeu por hoje também. Como você disse, Pedro Emílio é politizado, conhece também muito, mas sobretudo essa boa notícia lá da redução da violência em Macaé. Obrigado, Aloysio. Bom dia. E amanhã parte dessa entrevista também no impresso, né? Amanhã no ponto final, né? Parte da entrevista no impresso. A gente tem repetido essas pesquisas, né? E sobretudo também essa campanha que a gente tem feito aqui em prol do cidadão.
elevação do nível da discussão política na cidade, né? Vamos discutir ideias, propostas, deixar a ofensa ao largo, né? Esse é um pleito uníssono da imprensa, dos cidadãos, e aí, sem as aspas, dos cidadãos de bem dessa cidade, né? Não cidadãos de bem que, como ficou rotulado aí recentemente. Enfim, vamos divergir nas ideias, nas propostas, mas não pessoalmente. Pedro, agradecer a ele, o trabalho que ele cumpre em Macaé confirma os números, assim como das pesquisas, os números das estatísticas de violência em Macaé, confirma o trabalho que ele já havia feito em Guarulhos, né? Não há coincidência, né? Fez um bom trabalho em Guarulhos, está fazendo um bom trabalho em Macaé, um campista que está levando o nome da cidade lá também, então acho que isso é positivo para a cidade, né? Agradecer demais a Pedro. Pedro, tem uma única pergunta, última pergunta. Eu já vi seu nome sondado, nunca de maneira oficial, como dignatário, mas já vi aventado. Há alguma possibilidade? Não tem possibilidade nenhuma, né? Na verdade, não existe essa intenção, essa pretensão. O nosso enfoque hoje é segurança pública e assim permanecerá, né? Pelo menos pelos próximos anos, né? Então, não tem qualquer desejo, qualquer pretensão nesse sentido, não. Participaremos aí de mais um processo eleitoral apenas na qualidade de cidadão, né? Levando meu voto lá no domingo. E a energia e o engajamento é levar segurança para a população através dessa carreira que eu abracei já há mais de 10 anos e nesse rumo seguir. Rapaz, parece até corredor polonês, bicho. Pega de um lado, pega do outro e você... Ó, Luiz, você quer saber? Hein? Desculpa, pois não. Quando a gente vem com a Luísa, a gente sabe que vai ter que dar uma desviada aqui, né? Não dá para... Mas a verdade é essa, né? Com relação a essa temática, nunca houve aí uma pretensão concreta, não. A gente acompanha, né, o movimento político, sobretudo porque sempre gostamos, né, de estudar, né, não apenas essa matéria, mas ciências humanas como um todo, né? E acaba que as ciências políticas estão envolvidas nesse meio como um todo, mas a verdade é participar aí desses democráticos como cidadão unicamente e cumprir minha função, minha missão, que é levar segurança pública à população. Na verdade, Luiz, eu estou olhando aqui a imagem dele, ele está mais para pinta de deputado, sabe? Eu acho que a coisa vai em outro, como diz o Bruno Henrique, vai em outro patamar aí. Que nada. Mas ele foi deputado, não ser prefeito, né? Ou isso, vereador de ser prefeito. Ou isso. Não. Vamos de delegado mesmo. A gente fica à vontade. Tá em casa. Tá bom, Pedro. Grande abraço, amigo. Se cuida aí sempre para você estar bem e cuidando da gente também, da nossa família, da segurança de todos nós. Grande abraço. Grande abraço. Valeu. Luiz, bom dia também. Até amanhã. Amanhã, perdão. Amanhã anunciar. Vamos fazer 2 entrevistas com 2 candidatos a reitor da UENF. Amanhã, por ordem de sorteio, Nogueira. Por favor, fale você que fez o sorteio, por favor. Carlos Rezende vai estar conosco amanhã nessa primeira entrevista dessa etapa aí de convidados. E na quarta-feira, a Rosana também vem como a nossa convidada. São os dois. Na última eleição, me lembro bem, na quinta, amanhã é quarta, na quarta vem o Carlos Rezende, na quinta a Rosana. Na última eleição, eu me lembro, acho que foram 4 candidatos, né? 3 candidatos. Tinha um, acho que... Raul, Carlão e Medina. E depois teve um, acho que desistiu também, enfim. Não. Depois teve segundo turno. Depois teve segundo turno, né? Que não vai haver agora porque são 2 apenas, né? São 2. Um só. Perfeito, porque aí não vai precisar de necessidade de segundo turno. Então, confirmado pela... Salvo empate, né? Que ninguém... sim, Não sei qual seria o critério de desempate. Eu não sei. Não vou confirmar também aqui, mas é isso. Então, amanhã o Carlos Rezende e na quinta-feira a Rosana conosco aqui no Folha no Ar,
nessa rodada de entrevistas aí a candidatos à reitoria da UENF. Gente, fechamos por aqui. Bom dia a todos. A gente volta amanhã às 7. O oferecimento é de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Prepare-se para o terror absoluto, porque ela está de volta. Há algo errado nessa escola.